Primeiramente, gente, por que nós chamamos essas pessoas aqui hoje? Porque nós, vocês sabem, nós estamos falando sobre estarmos firmados e eu queria trazer algumas pessoas para falar sobre assuntos específicos. E veja bem, antes deles falarem, cada um deles vai falar sobre alguns assuntos, mas eu queria ler com vocês um texto que vocês provavelmente já conhecem. A gente fala muito sobre isso aqui na igreja. Mateus 7:24, que diz assim, Jesus disse, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Bem, nós sabemos que para que a gente não seja como essa casa, na areia, como Jesus disse, nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos ter um firmamento firme. Nós precisamos ter um fundamento firme. Melhor, né, Maristela? Maristela não vai me deixar errar nisso aqui. Nós precisamos ter esse firme fundamento. E então hoje eu trouxe algumas pessoas aqui para falar sobre áreas da vida em que eles precisaram ter um fundamento firme para conseguir passar pelas mais diversas situações que vocês podem imaginar. Então, eu queria começar falando com o Ítalo. Ítalo, vou fazer a introdução do Ítalo aqui. Ítalo é uma pessoa disciplinada, não é mesmo, Ítalo? É uma pessoa que tem disciplina. E hoje a gente queria que o Ítalo falasse um pouco sobre essa questão da disciplina. Primeira coisa, se apresente. Boa noite, eu me chamo Ítalo, sou de Sobradinho. Tenho 25 anos, eu sei que pareço ter menos, né? Mas 25. As aparências se enganam, né? E vou falar sobre disciplina. Eu creio que a Camila me escolheu para esse tema porque eu estudo para concursos, né? Já fiz muitas provas e devo ter adquirido essa disciplina ao longo dessa caminhada de concursos. Sim. Então, gente, o Ítalo é uma pessoa humilde. Vocês podem perceber que ele, eu estudo para concurso. O Ítalo passou em alguns concursos, pouca coisa, uns 10 mais ou menos. E de uma vez, né, numa classificação muito boa. E na verdade, vocês podem observar que o Ítalo ele também tem uma disciplina da academia, né? Tem um negócio ali. Então, eu queria, Ítalo, que você compartilhasse como é que você alcançou a disciplina que você tem hoje? Nos estudos, na sua rotina também, na academia, no que você faz? Qual foi o caminho que você trilhou para chegar lá? Bem, na história dos concursos, eu creio que eu fiz a faculdade de engenharia mecânica e durante o curso eu não fiz nenhum estágio. Ou seja, terminei o curso sem nenhuma perspectiva de emprego, já assumi uma posição firme e comecei primeiramente eu busquei fazer alguns processos seletivos de algumas empresas, né, de engenharia mecânica, até empresas de São Paulo, da Ambev também, muitas empresas, só que eu vi que, para mim, que não tinha experiência, era algo muito longe. Eu vi que eu estava caminhando em um terreno muito imprevisível, né? E foi aí que eu decidi estudar para concursos. Então, eu sei que a disciplina que eu adquiri ao longo do caminho foi o foco de eu visualizar que eu poderia estar empregado somente através do concurso, através de um cargo público, porque eu sei que aquilo seria por mérito meu e a bênção de Jesus, é claro, e não precisaria de alguma pechada, de alguma indicação. Então, eu creio que quando você tem um foco, um objetivo em mente, claro, a disciplina vem como consequência. Muito bom, né? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas também, uns para os outros, tá tudo liberado. Alguém pode trazer mais um microfone para a gente, que está ali no cantinho, por favor? Obrigada.
E então, eu vou encurtar um pouquinho as perguntas, que a gente tem muitas coisas para perguntar ainda para o restante da galera. Como é que você acha, Ítalo, que a sua fé influencia na disciplina que você precisa ter? Bem, sabemos que quando Deus tem um plano para a gente deve se entregar, né, de corpo inteiro, né, com todas as nossas forças, a nossa alma, a essa tarefa. E eu enxergo isso em cada coisa, pelo menos eu tento, né? Cada tarefa que eu tenho para fazer, eu busco dar o meu melhor. Que assim eu sei que eu estou glorificando a Deus, glorificando aquilo a Ele pela tarefa que Ele atribui a mim. Então, essa disciplina pode ser adquirida por isso, né? Você pensa que Deus, por exemplo, eu acordo, aí eu vou estudar. Aí, às vezes, bate aquele desânimo, né? Quando você acorda cedo e, às vezes, está um friozinho, quer ficar mais um tempo na cama, dormindo, embrulhado. Eu bem sei, viu? Eu bem sei. Você pensa, né? Aí você pensa, pô, Deus me deu saúde, fez eu abrir os meus olhos hoje, então eu vou dar aqui o meu melhor. Vou organizar aqui o meu dia, a minha rotina, né? As tarefas que tem para fazer, organizar certinho, para poder fazer da melhor maneira possível. Então, eu acredito que é uma forma de glorificar a Deus, esse esforço, né, que a gente coloca nas coisas que nós temos para fazer. Amém, amém. E, na verdade, gente, isso é muito interessante, porque na nossa vida tudo exige disciplina, né? Não importa se você tem 50, 60, 70 anos, se você tem 10, 11, 12, 20, tudo precisa de disciplina, né? Para estudar é necessário disciplina. Eu sei que tem bastante gente aqui que quer ser jogador de futebol, né? Precisa de disciplina. Precisa ser disciplinado. Para o que você quiser é necessário disciplina. E nas questões da fé também. Para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para orar todos os dias, para fazer sua célula, precisa de disciplina. Então, para a gente passar para a próxima pessoa que vai responder perguntas, eu queria que você desse alguns conselhos aí, que você pudesse dar, que vier na sua cabeça. Conselhos. Se você tem algum objetivo, eu creio que a organização é um dos principais remédios, né? Uma das principais ferramentas. Porque quando você não tem uma rotina certinha, toda uma organização, você acaba ficando desleixado, né? Em alguns momentos. Às vezes você fica, por exemplo, usando o celular durante um tempo. Aí você acha que passou ali só uns 10 minutos. Mas na verdade passou 1 hora, né? 2 horas. Então eu creio que quando você elabora uma rotina, você pode até colocar um despertador no celular, né? Não organizar em algum aplicativo, né? de organização de tarefas, para você poder organizar a sua rotina assim certinho. E essa organização também pode ser aplicada não somente no tempo, mas também na forma como você estuda. Por exemplo, eu gosto de separar as matérias em uma pasta sanfonada, né? Organizar certinho. Eu tenho um marca-texto para cada situação ali do estudo, né? Para números, para destaques, questões que caem muito em provas. Então, a organização, eu acho que é uma das principais ferramentas assim que a gente deve lançar mão para ter essa disciplina. Amém, amém. Muito obrigada, Ítalo. Vamos seguir. Você quer fazer uma pergunta? Ítalo, assim, eu acho muito legal essa questão da organização, né? Isso é muito importante realmente na nossa vida. Mas a gente sabe, como você falou, né? Tem dia que realmente é difícil você levantar e tudo. Mas eu queria te perguntar assim, qual foi o hábito? Porque muitas vezes quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente aprendeu a gostar, que a gente ama, mesmo em meio à dificuldade, a gente... tudo, você vê que tem ali uma inspiração, uma motivação a mais, né? Para você fazer aquilo que mesmo que você não goste, né? É verdade, a gente tem que estar firmado, né? Tem que estar firmado. Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Ítalo? Você quer, Sidney? A gente vai ficar só aqui entrevistando o Ítalo. Ítalo, as pessoas acham que passar em concurso é você se matar estudando, né? Às vezes estudar 10 horas por dia.
E eu acho que não é isso, né? Então eu queria que você falasse, né, qual é a técnica que essa técnica que você usa, porque eu sei que não é quanto tempo você gasta, né? Mas é a qualidade do tempo que você utiliza. Sim, realmente, para passar em concurso não precisa de muitas horas, né, no dia. Tanto que tem muitas pessoas que trabalham e conseguem conciliar com os estudos, né? Conciliam trabalho, estudo, academia. Eu creio que a regularidade, né, justamente essa constância, a disciplina de você estudar todos os dias, inclusive nos finais de semana, né? Porque finais de semana é um tempo muito precioso. E é um dia que a maioria das pessoas tem folga, então é um tempo que você consegue aproveitar para estudar mais. Então essa regularidade de você estudar, né, todos os dias, mesmo que sejam apenas 2 horas, 3 horas, é um diferencial. E alguns métodos de estudo também são importantes. Por exemplo, para quem... A maioria dos concursos, das provas de concurso, cai em direito, né? Direito constitucional, administrativo, que são matérias que têm muitas leis, ou seja, leis muito extensas que você tem que ler. E é um erro você pegar uma lei e ler ela de cabo a rabo, né? Do início ao fim. Então é muito bom você ter um direcionamento de algum professor que te indique os artigos, né? Concurso também é uma questão de questões. Fazer simulados é uma coisa muito importante, porque você está simulando não só o teu conhecimento, mas também um ambiente de prova, né? Você coloca um cronômetro ali do lado e você sabe que tem que fazer a prova naquele tempo, né? Que às vezes você consegue resolver questões, mas não no tempo apropriado, no tempo determinado, né, do concurso. Então eu creio que os métodos de estudo, né, a disciplina, são essenciais para a aprovação, né, em um concurso, e não apenas a intensidade, né, as horas que você dedica em cada dia. Amém. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para eles também, a gente daqui a pouquinho vai ter um intervalo. A gente tem que falar rápido, viu, gente? Porque tem que ter um intervalo. E aí vocês podem procurar algum deles, se quiserem fazer perguntas, inclusive, né? Se quiser... Olha aí, Ítalo, você pode aqui, ó, começar a cobrar, entendeu? Como é que chama esse negócio, gente, que dá orientação? Coach. Pode ser o coach dos concursos. Cobra caríssimo. E é isso aí. Me dá um percentual disso aí também. Amém. Então, gente... queria seguir nessa mesma linha que a gente está aqui, perguntar algumas coisas para o Sidney. Vou encurtar as perguntas também, que eu sei que o pessoal provavelmente vai querer fazer outras também, mas com relação ao ministério agora. Então, falou sobre disciplina. E Sidney, queria perguntar para ele sobre ministério. Sidney, a maior parte do pessoal aqui da igreja já te conhece, sabe quem você é, sabe do ministério que você desenvolve, mas a gente quer saber hoje como é que foi que isso começou. Quando foi que você sentiu que Deus te chamou para o ministério? Como é que foi isso? Compartilhe um pouco. Foi em novembro de 2003, quando eu tive um encontro com Deus, né, que hoje a gente chama de Universidade da Vida, né? Então, quando eu fiz a Universidade da Vida em 2003, lá na chácara, né, embaixo de um pé de árvore, lendo o livro de Jó, e uma tarde eu li os 42 capítulos de Jó, todos, né? E na hora do batismo com o Espírito Santo ali, Deus me mostrou claro, de maneira clara, que Ele estava me chamando para influenciar a vida de pessoas e ganhar pessoas para o reino de Deus, ou seja, estava me chamando para trabalhar, né, no reino, né? E naquele dia, né, mesmo sem conhecer nada da Bíblia, né, mesmo sem conhecer nada de religião, de igreja, eu entendi de maneira clara que eu tinha sido chamado, né, para tocar a vida de outras pessoas. Amém, amém, Sidney. E, bem, você já deve ter enfrentado algumas dificuldades no ministério, na vida. E qual que você acha que são, sei lá, as maiores dificuldades que você enfrenta e como é que você faz para vencer isso? Bem, quem me conhece sabe que eu falo que é um dom dado por Deus, né, que normalmente as pessoas não têm esse dom, de ser resiliente, né? O que é uma pessoa resiliente? É que enfrenta as dificuldades, enfrenta as oposições, enfrenta as crises, as guerras, e continua caminhando e se reinventando, se reeducando, né, dando upgrade, né, diariamente. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei não são as pessoas, porque a gente não luta contra as pessoas, né? Mas a maior dificuldade que eu encontrei foi aqui, contra mim mesmo, foi eu mesmo, foi a minha maior dificuldade em
né, cuidar de uma pessoa, em cuidar de uma família, né, em abraçar essa pessoa e trazer essa pessoa para o convívio, né? E já teve vezes quando a gente trazia uma pessoa que comia, ele estava numa situação tão difícil, essa pessoa, que as 3 filhas comiam na nossa casa e o pai e a mãe comiam na casa do sogro, porque eles estavam numa situação que só não passaram fome por causa dessa época. Então ele era como um irmão, né? Para responder essa pergunta, ele era como um irmão para mim. E num determinado momento esse cara virou as costas para mim, que ele se tornou meu inimigo, mas eu continuei amigo dele, né? E eu tive que lidar com isso, né? Lidar com principalmente com as, como é que se fala? Que eu posso falar uma palavra, as traições, né? E Deus foi me ensinando, né, que a luta não era contra as pessoas, mas a luta era contra mim mesmo. E eu aprendi nesse decorrer, lidando com esses problemas, a ser alguém resiliente, né? Que embora às vezes a gente desanima, embora às vezes a gente se entristece com as pessoas, mas também a gente se alegra com as pessoas, a gente celebra as vitórias das pessoas, a gente celebra a restauração dos casamentos, dos lares, as conquistas das pessoas, e é isso que me faz seguir em frente, né? E eu aprendi isso muito cedo no ministério, né? Não colocar a minha mente nas pessoas, mas colocar a minha mente e meu coração em Cristo, e independente da decisão das pessoas, eu sigo em frente fazendo o que Jesus me chamou para fazer, que é pregar o evangelho e cuidar das pessoas. Amém, muito bom, Sidney. E vou deixar vocês têm alguma pergunta para fazer para o Sidney sobre essa questão do ministério? Eu posso continuar minhas perguntas? Então, Sidney, você tem? Muito bom. Quer? Fez, vai levar também. Não, eu queria saber a fundo esse segredo aí, Sidney. No último congresso mesmo, foi do ano passado, Únicos, teve um dia aqui das inscrições, né? Já no dia do congresso. Rapaz, a cada 30 segundos o Sidney chegava com uma inscrição. Que, ó, coloca o nome desse aqui, vai, coloca esse aqui. Não, eu queria saber, Sidney, realmente, o que você faz para ter toda essa unção, sabe? De conquistar almas. Excelente pergunta. Para Jesus. Primeiro é vida com Deus. Segundo, né, eu vejo as pessoas como alguém que precisa da salvação. Eu trago uma frase, né, comigo, que eu tenho até essa frase anotada na minha agenda, que a Natasha deu uma palavra sobre oferta uns anos atrás. Eu guardei essa frase para mim como também estilo de vida, né, que a gente aprende com os jovens, sim ou não? E ela disse assim: vale a pena correr riscos pelo reino de Deus. E eu anotei essa frase na minha agenda e tomei isso para mim. E então, essa questão das inscrições, agora mesmo, essa semana, e eu estava conversando com minha sogra ontem, falando justamente sobre isso. Falei: dona Dilza, né, eu sei que eu não tenho habilidade para, né, que o Matuza tem, que o Ítalo tem, que às vezes o Mateus tem, sabe, a habilidade de pregar um prego na parede, a habilidade de botar um quadro. Eu não tenho essa habilidade. Eu falei: dona Dilza, mas a minha habilidade é com as pessoas, porque não adianta a igreja estar bonita, estar toda ornamentada e não ter ninguém, principalmente não ter ninguém novo para estar lá, para estar celebrando, para ouvir a palavra de Deus. Então a minha parte é essa. E essa semana mesmo eu trabalhei e falava: ó, você já fez sua inscrição? Não, faz o Pix da igreja, me manda o comprovante agora que eu vou fazer. Aí só via pum, 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 pum. O outro: não tem dinheiro, não, arrumei uma oferta para você, eu tenho desculpa, então eu vou. Então eu acho que o que move, e as pessoas sentem isso, quando a pessoa ela se vê como um número, engraçado, ela não vai. Mas quando a pessoa se vê como alguém que é importante para o reino, ela aceita o convite. E aí ela percebe quando você faz por amor ou quando você faz para ter um número, por causa de uma cobrança. E o que move, né, o meu coração e o que move o coração da Darlene em relação às pessoas, quem conhece a gente sabe, é o amor às almas, sabe? É saber que se aquela pessoa vier para o congresso, e se aquela pessoa que se render a Cristo, é uma alma que foi para o céu e menos uma alma no inferno. Então não importa o passado, né? Eu vou atrás das pessoas que se afastaram, eu vou atrás das pessoas que ficaram para trás, né? Eu tenho até uma aí que deve ter uns 8 anos, e eu alcancei ele pelo Instagram agora, né? Ainda não chegou com a família dele, mas o que move tudo isso, o que move é o amor pelas almas. O que passou, eu não fico olhando para o passado, eu olho só agora. Você tem uma oportunidade de levar uma pessoa para o reino, inserir a pessoa no reino de Deus. Eu esqueço o passado e faço como se
aquela pessoa nunca tivesse pisado no meu carro, nunca tivesse me traído, nunca tivesse me abandonado. Amém. Porque o que move o nosso coração é o amor pelas almas. Amém, glória a Deus. Amém. Então, Sidney, você é uma pessoa que está firme no ministério. Então, eu queria que você pudesse, como o Ítalo fez, rapidinho, tá? Bem rapidinho, dar umas dicas para o A palavra pessoal de Deus sobre... é o que guia meu coração todo dia, né? E na palavra que eu encontro força para recomeçar, encontro força para amar as pessoas, para evangelizar. Cada desafio não é fácil, mas quando eu vou para a palavra, né, esses dias Deus me deu uma palavra rema de Jeremias que eu preguei na live de oração, né? Jeremias se entristeceu com a nação e quando ele não queria mais falar de Deus, ele falou assim: mas no meu coração queimava o desejo de continuar a pregar o evangelho. Amém. E Glória isso a que Deus. queima no meu coração todo dia. Então essa é a minha motivação. Glória a Deus, amém, amém. Tem uma pergunta? Gente, esse Mateus está imparável. Não, eu acho legal, é importante. A gente sabe, né, quantas vezes é difícil, né, a gente falar com as pessoas. E muitas vezes a gente tem o medo das pessoas dizerem não. Né? Eu queria que você desse um conselho a isso, em relação a isso, a questão da vergonha, porque às vezes é difícil, né, falar com as pessoas. E como lidar com esse não das pessoas, às vezes? Lá no meio militar, eu fui militar há 30 anos, tem um jargão militar que diz assim, né, o não você já tem, o sim é lucro. Eu sempre vou por isso. E assim, às vezes o não da pessoa naquela hora, não é que ela não queira, mas a pessoa está tão cheia de problema, dificuldade, aquelas coisas todas, que eu sou assim, aí eu dou um tempinho, aí eu passo uma semana, passo um mês, de repente eu mando uma mensagem e começo de novo. Posso ir na sua casa? Aí, engraçado, né? A maioria das pessoas aqui sabem disso, né? 10 horas da noite eu ligo: você está precisando de oração? Só isso, manda uma mensagem: está precisando de oração? Só para provocar uma conversa, eles nem sabem, né? Aí eu fico 2 horas no celular conversando com 20 pessoas ao mesmo tempo, orando com elas, né? Falando que eu estou ali para ajudar no que elas precisarem, né? Então eu consigo reverter o não, né, com isso, me importando com as pessoas. Amém, amém. Então, mais uma vez, se você tiver uma pergunta para fazer para o Sidney, no final nós vamos ter um pequeno intervalo e você pode procurar ele. Deus abençoe vocês, viu? Com o pessoal, todo mundo vindo fazer perguntas. Mas, prosseguindo aqui então, eu queria agora falar com Mateus e Maristela e Mateus. E como vocês perceberam, né? São aqui nossos músicos, levitas, são pessoas espetaculares. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com eles, mas Mateus e Maristela, quando chegaram aqui nessa igreja, já estavam casados, né? Então, Mateus e Maristela são pessoas ótimas para falarem sobre relacionamentos, sobre estarem firmados nos relacionamentos. E eu queria então, é tão difícil, gente, que a Laís colocou isso na minha cabeça, eu quero chamar eles de Maristeus. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a igreja, que eu acho que muita gente deve ter essa curiosidade. Como que vocês se conheceram, gente? Como é que foi isso? O que aconteceu? Quando que rolou o tchan? Então, eu era do louvor, né, da outra igreja, a gente era da INSEGEC, era da apóstola Valnice, né, também discípula do pastor César. Então, eu já estava lá na igreja, por convite do pastor, né, que convidou os meus pais. E na época, assim, eu nunca fui muito de estar muito próximo da igreja, meus pais sempre foram firmes na igreja, mas eu nunca tive aquele encontro com Deus, né, sempre ficava frequentando, visitando, mas tinha algo no meu coração, né, que eu sabia que era o lugar de Deus. Então eu já fui muito em festas, muitas coisas, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então, com um tempo eu decidi voltar, né, e escolher buscar a Deus. E logo no início, meu pai já falou: o Mateus sabe tocar violão. E eu, naquela vergonha, e começaram a me colocar no louvor, né, porque tava o menino que tocava o violão já queria partir para a bateria, e começou a me colocar lá na bateria. E assim, eu fui crescendo, né, no processo, né, buscando a Deus, participei do encontro, me batizei, e ali Deus foi transformando realmente o meu coração. E teve um momento, assim, eu sempre fui muito desses jovens apaixonados, sabe? Qualquer coisinha eu estava me apaixonando. E teve um tempo que eu falei para Deus: eu quero me apaixonar por você. Então eu falei: eu não vou me preocupar com questão de relacionamento, né? E um pouco tempo depois, a Maristela disse: aí eu cheguei. E foi assim, realmente de Deus. Ela também queria tocar no violão, né, na igreja, buscar a Deus também com o louvor. Ela também tinha esse ministério. E com isso a gente começou a conversar
ela foi entrando no louvor, né? E como eu tocava no violão principal, a gente foi conversando, eu tinha que passar as músicas para ela e tudo. E a gente foi conversando e conversando e conversando. Daqui a pouco ficava até 3 horas da manhã no celular, no WhatsApp conversando. Ela dormia, mas eu ficava lá, a gente conversava muito. E daí Deus foi tratando o nosso coração, a gente entrou em oração, né, em um propósito diante de Deus, né, para confirmar, né, o nosso relacionamento. E Deus foi abençoando e estamos juntos até hoje. Amém, amém. Agora a gente quer ouvir o seu lado, Maristela. Gente, com todo respeito aos homens aqui, mas aqui tem um toque, né? Tem um negócio. Não, mas é exatamente isso. Foi assim mesmo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento também, quando eu entrei na igreja, e falei, olha, agora chega de relacionamento, eu vou focar em Deus. Aí a gente estava na convenção G12, né, em São Paulo. Aí no dia até que no show do Fernandinho, era meu aniversário. Aí todo mundo veio me parabenizar. Aí o Matheus veio e falou comigo, fiquei, eu falei, não, Senhor, é o Senhor, ok. Só que aí, com o tempo foi passando, a gente realmente dentro do louvor foi se aproximando, ele já era, né, do violão. Aí teve uma vez que ele prestou me dar carona. Aí ele perguntou, né, se eu já tinha algum relacionamento. Eu falei que tinha terminado um e tudo. Aí eu falei, não, mas é uma longa história. Aí ele desligou o carro e falou, pode falar. Gente, ousado, né, Matheus? Ousado. Que isso? Desligou o carro, o automóvel. Numa carona, assim, tá, né? Aí a gente foi conversando e tudo. Eu falei que a mulher tem um toque, com todo respeito. E uma coisa que eu gosto de falar também é que eu pedi uma confirmação para Deus, né? Que eu falei que eu queria que ele fosse mais alto que eu, que ele tivesse barba e que ele fosse canhoto. Porque eu gosto de pessoas canhotas. Né? Oxi! E o Matheus é tudo isso. Olha aí! Muito bom, gente, muito bom. E então, eu queria perguntar para vocês, já que vocês se conheceram na igreja, casaram e tudo mais, qual conselho vocês dariam? A gente tem muita gente nova aqui, a gente já vê a galera mais nova aqui na frente. Como manter a pureza e a santidade no relacionamento? Esse realmente é muito importante. E eu acho que eu destaco aqui em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. É muito importante que a gente tenha a noção de que nós somos humanos. Nós temos falhas. E muitas vezes a gente se acha forte, se acha que consegue, que nada vai te tentar. E muitas vezes a gente cai nesse engano, né? Então eu acho que o principal conselho que eu deixaria para os jovens é isso: não se sinta forte, não se ache forte. A gente é forte, claro, no Senhor, mas não se coloque em situações em que você fala, não, eu consigo. Amém, amém. Você quer falar alguma coisa, Maristela? Gente, a Maristela é muito boa, ela faz uns comentários. Tinha que colocar o microfone auricular aqui na hora para vocês ouvirem tudo que ela está falando. Ela disse, não... O que ele falou tá ótimo. Ai, ai. Então, eu queria saber de vocês também, como um conselho que vocês dariam para, principalmente os jovens, as pessoas solteiras, como discernir se a pessoa que você tem olhado e tal, é realmente a pessoa com quem você pode se casar. Pronto. Eu acho que primeiro é você se relacionar com Deus, pedir para Deus confirmar. Igual isso que eu falo, assim, dos 3, né, desses 3 pontos do Matheus. Foi uma coisa que eu pedi para Deus, e foi bem assim, eu só falei com Deus, né? Mas é uma coisa que para mim me confirmou, me deu a certeza. E a outra é falar com seus líderes. Muito bom. Eu acho que eles têm uma visão que às vezes a gente não tem, que às vezes a gente apaixona, né? Eles têm essa visão, além de espiritual, eles estão de um lado que a gente não vê. Sim. Eu acho que por esses 2 pontos dá para confirmar. É verdade, galerinha que aí menos 18, vai anotando. Brincadeira. Tá, agora a gente falou dessa questão de conhecer e tal. Agora eu queria que vocês falassem mais para os casados. Quem é casado aí, gente? Deixa eu ver. Amém, amém. Beleza. Vocês 2 servem na igreja, estão sempre juntos, fazem tudo juntos. Como manter um relacionamento alinhado com o propósito de Deus? Eu acho que, principalmente, estar alinhado com Deus primeiro. Porque eu acho que quanto mais próximo a gente está de Deus, mais próximo a gente está um do outro. Uhum. Muito bom. Vocês têm alguma pergunta? Você quer falar, Matheus? Vai. E outra coisa que eu acho muito importante é a questão da comunicação, né? Nós, como casados,
a gente precisa ter essa questão da transparência, de estar um ao lado do outro, entender o que o outro está necessitando, as necessidades, os sentimentos, o que ele tem passado, o que ele precisa. E a mesma coisa, você poder também ser transparente para o outro, para que a outra pessoa possa te ajudar. Porque quando a gente casa, a gente se torna uma só pessoa. Então as lutas do seu marido, da sua esposa, são suas também. Amém, amém. Gente, vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar algo? Tudo bem, então vou fazer... Quem? O Ítalo? Pergunte, por favor. Tá ligando. O Matheus, ele contou aqui como ele conheceu a Maristela, como ele teve atitude. Realmente ele teve atitude, né? Que dica você daria para os jovens dessa igreja, que já estão há algum tempo aí solteiros? Os jovens dessa igreja, gente. Que pergunta é essa, menino? Quem seria? Menino! Vai, conte, Matheus. Assim, uma dica que eu dou, importante, não vai vir um anjo descendo do céu e te dizendo, essa aqui vai ser sua esposa, esse aqui vai ser seu marido. Uma coisa assim que Deus colocou no meu coração e o que eu aprendi é que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então cabe a nós escolher, né? Então tem certas coisas, é claro, que você vai colocar diante de Deus. E sempre, em primeiro lugar, você vai buscar um relacionamento com Deus. E a questão do relacionamento com outra pessoa vai surgir a partir do seu relacionamento com Deus. Tem que ser uma consequência, né? Igual eu falei, eu era desses apaixonados. Qualquer um que eu estava olhando, às vezes eu já estava imaginando o casamento, os filhos. Eu era desses que sonhava mesmo, né? Então, no momento em que eu decidi, que eu falei, Deus, eu vou buscar ao Senhor. E as coisas foram surgindo naturalmente no meu relacionamento com a Maristela. A gente começou a conversar. Então, eu acho que o principal conselho é isso. Você tem o livre-arbítrio para decidir, para escolher. Então, não fique esperando que um anjo do céu vai descer e vai dizer, esta é a sua mulher, né? Então, eu falo que vocês têm o livre-arbítrio para escolher, para decidir. Amém. Quer responder essa também, Sidney? Perguntando se você quer responder essa também. Ai, muito bom, muito bom. Ele quer, com certeza. Eu estava noiva há 2 anos e meio. Aí quando eu conheci a Darlene no serviço, né? Eu terminei o noivado. Namorei 3 semanas com ela. E na 4ª nós fomos morar juntos. E já temos 35 anos, né? Lógico, né? Nós atropelamos todos os processos, porque não tinha Jesus. Mas já tem 21 anos andando com Cristo e, né, não troco meu casamento por nada desse mundo. Amém, amém. Bem, mais uma vez, a gente... Você quer falar mais? Vou fazer só um pequeno detalhe. A gente tem que entender que amor é uma escolha. Sim. Então a gente escolhe fazer uma outra pessoa feliz. Então, como eu estava falando, se você tem um livre-arbítrio para escolher, então escolha a pessoa com quem você quer amar e passar todo o resto da sua vida. Porque você vai passar o restante de toda a sua vida para fazer ela feliz. Amém. Gente, esse Matheus está poético, né? Muito bom, muito bom. Matheus, quer fazer uma declaração aqui para Maristela? Ixi, faz aí, Matheus, aproveita. Gente, ela falou, não, faz sentado. Pode ser sentado. Amorzinho, você é a princesa que Deus preparou para mim. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades que faz você me aturar, mas eu creio que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. E tudo que você faz para me apoiar, para estar ao meu lado, faz com que eu sinta o amor de Deus através de você. Você é o amor da minha vida. Ah, gente, muito bom, muito bom. Amém, amém. Amém, gente, amém. Se vocês quiserem perguntar para eles também algo ao final, fiquem à vontade. E, para a gente já ir encerrando, eu queria perguntar para a Camila. Vocês conhecem o testemunho dela, sabem que ela foi curada de um câncer, mas hoje nós não vamos falar sobre isso.
Amém? E Camila, eu sei que minha xará, você é um grande exemplo quando se trata de profissão, porque dá para perceber que você é uma pessoa muito feliz. E eu queria saber, queria que você compartilhasse com a galera o que você faz, se você gosta da sua profissão, o que você mais gosta, compartilha aí com a galera. Acho que está até fácil. Então, eu sou pedagoga, sou professora e o que eu mais amo é crianças. Acredito que as crianças têm muito para nos ensinar. Então, eu me conecto com elas. É isso, eu tenho uma conexão bem grande com as crianças. Amém, amém. Quem aqui tem filhos pequenos sabe que a Camila, ela está no Ministério Infantil, ela está sempre envolvida e é perceptível mesmo, como a Maristela falou, o amor que ela tem pelas crianças. E falando em criança, é difícil às vezes lidar com as crianças, né? É difícil, às vezes as crianças fazem birra, enfim. Quão firme você precisa ser, e aí firme mesmo em Cristo, para conseguir se desenvolver na sua profissão? Eu acho que primeiramente é confiar em Cristo, né? E pedir para Ele a sabedoria para lidar com cada situação, porque as crianças parecem ser parecidas, mas elas não são parecidas. Então eu peço todo dia para Deus o discernimento para lidar com cada uma delas. E se vocês me perguntarem um pouquinho de cada criança da igreja e da escola, eu vou saber dizer um pouquinho de cada criança, tanto da igreja quanto da escola. Amém, amém. Camila, então, como que a sua fé em Cristo afeta a sua profissão? Afeta ali no seu cuidado com as crianças? Como é que é isso? Como é que sua fé influencia? Influencia em tudo. Primeiramente porque se eu não estiver preparada, não tiver com a força e fé do Espírito Santo, eu não conseguiria lidar com as crianças. As crianças, elas trazem muitos desafios que muitas das vezes a gente não consegue lidar. Então a gente precisa como eu vou dizer, da presença do Espírito Santo mesmo para nos ajudar em determinados momentos. Amém. É verdade. E, bom, já que a gente falou um pouquinho já sobre fé, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Quando foi que você percebeu que era isso que você queria fazer, assim? Como é que foi essa escolha? Porque todo mundo sabe que ser pedagoga, que lidar com crianças é muito legal, mas é desafiador. Como é que você decidiu que era isso que você queria? Então, eu trabalhava em shopping, né? Trabalhei quase 6 anos e recebi uma proposta. Estava trabalhando numa loja de roupas e uma moça perguntou para mim se eu tinha vontade de trabalhar em uma escola. E aí eu falei para ela, bom, eu nunca trabalhei com criança, mas eu posso tentar. Foi uma proposta bem desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado. E eu falei, eu gosto de desafios, então eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu não comecei a trabalhar na escola, eu trabalhei numa academia, e lá eu descobri que eu realmente gostava verdadeiramente de crianças, a ponto de querer me envolver mais. Então ali eu tive a curiosidade de cursar a faculdade, mas não fiz. E alguns tempos depois eu fui procurada pelo dono da empresa, que pediu para que eu entrasse para a pedagogia, para dar continuidade na administração da empresa. Amém, amém. E você tem pensando nessa área profissional, você tem algum conselho que você possa dar para o pessoal de como estar firme na sua profissão, como escolher a profissão adequada? Eu acredito que primeiramente a gente precisa perguntar para o Senhor. Toda profissão é baseada em uma escolha. Tem a escolha do amar e tem a escolha do querer ser próspero, né? Querer ter mais dinheiro. E eu acredito que a profissão primeiramente tem que ser o amar. Tem que ter o amor, porque através do amor você consegue conquistar as outras coisas. Então eu acredito que eu fui guiada pelo Espírito Santo, por Deus, para que eu estivesse hoje na função que eu estou. E hoje eu não estou pelo dinheiro, mas sim pelo amor. Amém, amém. Isso é muito importante.
Amém, glória a Deus. Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer para Camila sobre profissão? Algo? Mateus sempre tem pergunta. Tudo bem, Mateus, pode perguntar. Qual foi o, assim, né, cuidar de crianças, né? Mas qual foi o seu maior desafio que você teve que passar, assim, profissionalmente no cuidado das crianças? Ano passado eu peguei uma turma onde me entregaram com confiança uma criança que estava em investigação por abuso sexual e os pais são separados e eu tinha que lidar com essa situação de discernir o que estava acontecendo, cuidar da criança e também cuidar da família. Então eu acredito que foi um desafio e eu acho que eu passei por tudo isso, não, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo estava me guiando. Eu tinha a fé e a certeza que eu iria conduzir essa criança e essa família para um propósito maior. E aí eu fiz uma reunião com o pai dessa criança que estava muito angustiado com essa situação. E ele falou para mim: tia Camila, eu tenho certeza que você está fazendo uma diferença na vida da minha filha, porque a situação que ela está passando, onde ela não pode ter contato com os avós, nem com a mãe, e ela está totalmente normal ao padrão de tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que tem um pouco de você. E eu pude dizer para ele que não só tinha um pouco do meu trabalho, mas que o Espírito Santo estava cuidando de toda a situação. Eu tive essa abertura com ele. Então, acredito que eu pude levar isso para a família. Amém, amém, glória a Deus. E você tem mais uma pergunta? Eu não tô... Maristeus aqui, gente, fazendo pergunta de negócio de criança, não sei não. Logo Deus vai trazer a nossa, né? Isso, cara! É disso que eu tô falando. Continue orando, vamos pedir para Deus. Eu queria perguntar, assim, igual você estava falando dessa situação, né, como o cuidar das crianças, né, não é só o lado da criança, também vem muito o peso da questão do lado da família, né, porque às vezes tem muitas pessoas, adultos, que levam as crianças para a escola e acham que toda a educação da criança tem que ser na escola. Como assim é para vocês, como professores, ter que ajudar também aos pais a entenderem a importância do cuidado com a criança? E agora vocês que são pais, já fiquem atentos nessa resposta. Então, eu acredito que os pais que têm essa dificuldade, não foi construído uma estrutura do socioemocional. A criança, ela precisa ter uma estrutura do socioemocional. Então, quando os pais não conseguem lidar com certas situações e traz para a escola como obrigação, para nós professores, a gente já consegue interpretar essa dificuldade. E trazer isso para as famílias gera um pouco de insegurança para eles e até mesmo de rejeição, porque nem toda família aceita, né, que a gente ensine da forma que tem que ser e nem toda família ensina da forma que tem que ser. Boa pergunta. Alguém mais? Vocês têm perguntas para fazer? Tem, Sidney? Tem mais alguma, Mateus, aí? Amém, gente. Então, a gente já vai encerrar, já vamos para o nosso intervalo, mas que fique na mente de vocês que na nossa vida, Jesus disse no texto que a gente leu logo aqui no começo, que viriam as chuvas, viriam os ventos, viriam as cheias dos rios, como a gente costuma falar aqui na igreja, né? As chuvas, os temporais, as tempestades vêm sobre a casa. E a casa que não está firme na rocha, e nós sabemos que a rocha é o próprio Cristo, ela cai. Então, na sua vida, você precisa ser firme, completamente firme nas suas disciplinas, no seu ministério, nos seus relacionamentos, na sua profissão e em inúmeras outras áreas da sua vida. Se você não tiver a sua casa firmada em Cristo, a sua vida totalmente firmada em Cristo, mesmo que seja a sua profissão, sua família, seus relacionamentos, a sua casa vai desmoronar. Então você precisa ter esse fundamento sólido. Jesus é a resposta para todas as suas perguntas, para a sua profissão, para o seu ministério, para a disciplina que você precisa ter, para os seus relacionamentos. O Senhor Jesus tem todas as respostas que você precisa. E se você tiver sua casa firmada nele, como cada uma dessas pessoas aqui tem, eu tenho certeza que pode vir o temporal que for. Todos eles aqui já passaram por situações difíceis nessa área. Todos eles.
mas eles se mantiveram firmes. E hoje eles estão aqui contando o testemunho da vida deles, porque eles são pessoas firmadas. Porque eles estavam firmados e por isso o Senhor guardou eles. Amém? Então eu queria, Sidney, você que está com o microfone na mão, que você pudesse orar por nós rapidinho, por essas pessoas, para que eles possam entender o benefício mesmo de estar firmado em Cristo em todas as áreas. Amém, amém. Pode ficar sentado mesmo, que a gente também ora sentado. Senhor, nós queremos te agradecer por cada palavra que foi dita aqui, que o Senhor possa continuar nos ensinando os valores, os reais valores, os princípios da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia o que é realmente nós firmarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, o nosso local de trabalho, o nosso local de estudo, meu Deus, cada situação da nossa vida, que nós possamos firmar sobre a rocha que é Jesus, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor levante, meu Deus, em nome de Jesus, realmente, Senhor, casas sacerdotais, famílias sacerdotais, e que o que foi falado aqui, Senhor, nós possamos colocar em prática, não só nas nossas vidas, mas também na nossa casa. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia.